Como representar uma coleção de objetos, tipos primitivos, string em Java? Uma das formas é utilizando esse conceito chamado de array, em português traduzido para vetor ou arranjo. Vem comigo que nessa aula eu vou te explicar como funcionam esses tais de arrays no Java, como que eu faço para representar uma coleção, um conjunto de informações. Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo e nesse vídeo vamos aprender a representar um conjunto de informações, sejam objetos ou tipos primitivos, strings, qualquer conjunto de informações. Então até um momento a gente sempre estava trabalhando com variáveis e era sempre uma informação. Eu tinha um campo ali para a nota, e aí se eu precisava de mais de uma nota, a gente declarava várias variáveis, né? Nota 1, nota 2, nota 3, e isso não é tão produtivo quando você tiver muitas informações. Então existem esses tais de arrays e a gente vai aprender como que eles funcionam no caso do Java. E aí talvez para você que talvez já tenha estudado, tenha pesquisado, conheça um pouquinho mais do Java, você esteja se perguntando, poxa Rodrigo, mas para representar coleções não tem as tais das collections do Java? Tem lá umas classes list, array list, set e tal? Sim, existem essas classes e no geral utilizamos essas classes para trabalhar com coleções. Mas lembra que eu falei que aqui no canal eu vou te ensinar conceitos importantes. Tudo que eu julgar que é válido, que você precisa ter um conhecimento, nem que seja básico, eu vou passar por ele. E array é um desses tipos de conhecimentos. É importante você saber o que é um array, por que ele funciona, para entender a motivação dessas tais coleções. Então, claro, não vou aprofundar muito em arrays, porque na prática a gente não usa arrays para representar coleções, mas eu vou te passar o mínimo necessário que você precisa entender, beleza? Então, quais são os objetivos? Nesse vídeo, vamos aprender a utilizar esses arrays para armazenar coleções de objetos. A gente vai trabalhar com objetos, já que estamos usando orientação a objetos, mas podia ser tipo primitivo, como int, double, boolean, enfim, ou strings ou qualquer outra classe, seja dos Java ou seja do seu projeto. A gente vai entender como que funciona esse negócio de array. No Java e nas outras linguagens também vai ser bem parecido. E a gente vai aprender a percorrer um array. Eu quero listar, imprimir todas as informações dessa coleção. Tudo isso a gente vai aprender com calma nesse vídeo. Beleza? Então partiu, sem mais delongas, vamos para o código para a gente entender qual que vai ser a motivação. Então vou voltar aqui para o IntelliJ e eu estou com aquele mesmo código que a gente finalizou no vídeo anterior, onde eu te apresentei a ideia de orientação a objetos. Então eu tenho esse código que eu estou instanciando aqui uns objetos estudante, umas turmas, preenchendo as informações desses objetos, dos estudantes, das turmas e fazendo um systemout. E tem lá aquela classe estudante e a classe turma, representando esses dois conceitos importantes na nossa aplicação. E a ideia aqui é o seguinte, vamos supor que a gente esbarrou ali com a nossa cliente, a pessoa que contratou a gente para desenvolver esse sistema, aquela professora Marli, e ela perguntou, como é que vai os estudos aí de programação, como é que está o andamento e tal. Sem querer te pressionar ou te cobrar, é só para saber como é que está o andamento dos estudos. E a gente falou, poxa professora, tá evoluindo, já aprendi bastante coisas, já comecei a aprender um tal de orientação a objetos, a organizar o código e tal, agora está começando a ficar produtivo, acho que agora eu consigo pensar nas funcionalidades do projeto e começar a desenvolver a sua aplicação. E aí ela, poxa, que legal e tal. E aí a gente aproveitou, aproveitando então professora, qual funcionalidade você acha que é mais importante, que eu deveria focar nesse primeiro momento? E vamos supor que ela te falou que seja, começa pelo cadastro de estudantes. Isso é muito importante aqui na escola. Eu preciso gerenciar os estudantes que se cadastraram aqui, que vão se matricular nos cursos. Eu preciso saber o nome, o endereço, o telefone dessas pessoas e ter esse registro. E aí, opa, legal. Então eu vou fazer isso. Vou lá, continuar os meus estudos em programação, com Java e tal. E eu vou focar então nessa primeira funcionalidade de cadastro de estudantes. Então vamos levar isso em consideração. E eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar todo esse código aqui então. Na verdade não vou apagar, eu vou comentar. Vou deixar aqui de histórico então, _* no início e já está fechando lá no final. Já tem bastante código aqui comentado. Beleza. Então se você quiser comentar, se você quiser apagar aí, fica à vontade. E aí aqui, beleza. Então vamos considerar que aqui está o nosso projeto, tem a nossa classe principal, tem o método main. Quando o sistema for executado, essa é a classe que vai ser executada e aqui começa a aplicação. Então a gente vai implementar aqui a funcionalidade de cadastro de estudantes.
Então vou começar fazendo algo parecido com o que a gente já tinha feito. Vou colocar a primeira coisa, um system out, cadastro de estudantes. Vamos colocar essa mensagem para aparecer no sistema e para não ficar fixo as informações no código, vamos usar o scanner, aquela classe do Java para fazer leitura do teclado. Então vou criar uma variável que eu vou chamar de leitor é igual a new scanner. E aí olha só que interessante, tem o new aqui, né? Então perceba, a gente já estava utilizando esse negócio de objetos e classes, eu só não tinha te detalhado sobre isso. Então agora você já sabe o que significa isso daqui, ó. New, estou falando para o Java, cria um objeto na memória do computador e eu vou usar esse objeto para armazenar informações para executar operações. E aí lembra, depois do new eu tenho que passar qual é a classe que eu quero instanciar. Aqui no caso é a classe do próprio Java, chamada Scanner. Então se eu olhar aqui no meu project, ó, no meu projeto não tem uma classe chamada Scanner. Tem só o turma, estudante e o principal. Essa classe Scanner é do próprio Java. Inclusive, lá na linha 1 do meu programa, ó, vem aquele import java.util.scanner. É para a gente dizer para o programa, olha, essa classe Scanner ela está vindo aqui, ó, desse endereço. Na verdade, isso é chamado de pacote, depois eu vou te explicar isso com calma. Então, perceba, a gente já estava utilizando objetos e classes no Java. Só que o scanner tem uma diferença. Lembra que toda vez que você faz um new, você passa o nome da classe, você abre e fecha parênteses. Isso daqui é chamado de construtor, mais adiante eu vou te explicar como que funciona. No caso do scanner, não pode ficar vazio aqui. Ele até dá um erro de compilação. Nesses parênteses, a gente tem que dizer de onde que o scanner vai ler as informações, se é do teclado ou se é de um arquivo. No nosso caso, é do teclado. E aí eu já te mostrei, é só passar aqui o system.in com o S maiúsculo do system. Beleza. E agora, o que a gente vai ter que fazer? Aqui eu declarei a variável como usando aquela palavrinha var. Podia ser o tipo aqui da classe scanner, ou pode ser o var, para ficar mais simples. Aproveitando, esse negócio do var, até uma curiosidade. Lá nas classes estudante e turma, por que eu não utilizei o var na hora de declarar os atributos? Eu coloquei tudo string aqui. E aí aqui vem uma regrinha do Java. Essa palavrinha var, ela não funciona para atributos de classes. Então, quando você tem uma classe e está declarando atributos, não pode utilizar o var. Aqui tem que passar o tipo de fato, se é string, int, double, enfim. Só pode usar o var em variáveis que estão dentro de algum método, como esse método main. Então, na classe como atributo não pode usar o var. Então, fica essa dica aí. Beleza. O que eu faço agora? Já imprimi aqui cadastro de estudantes, já imprimi aqui ó, var leitor, criei um objeto leitor e agora eu vou pedir para a pessoa digitar as informações. Então vou colocar um system out, digite o nome do estudante. E aí eu quero ler essas informações do teclado. Então leitor.nextLine. Então olha só, percebe? O leitor é minha variável do tipo scanner, e aí eu coloquei o ponto a alguma coisa. Então esse next line ele está declarado dentro da classe scanner do Java. Então tudo são informações que estão dentro da classe. Só que aqui não é um atributo, tem esses parênteses, é um método. Mais adiante eu vou te mostrar essa ideia de métodos. Na classe, além de atributos, eu posso ter métodos. Por enquanto, a gente vai trabalhar só com atributos. E aí, beleza? Eu li essa informação aqui, ó, next line, vou guardar numa variável var nome é igual a leitor.nextLine. Vou duplicar essas duas linhas, selecionei, dei um Ctrl D, vou dar um Enter aqui só para quebrar. O próximo é digite o nome, digite o telefone do estudante. Vou criar uma outra variável com outro nome, telefone. Vou duplicar novamente essas linhas, colar aqui embaixo. E o terceiro é digite o endereço do estudante. Claro, no nosso caso fictício aqui, endereço aqui tá genérico, né? Mas é o que? O logradouro, tal. A gente podia detalhar, né? Logradouro, rua, bairro. Vamos considerar que é só o logradouro aqui, só para simplificar. Beleza? E tem um responsável também, né? Então, esse é o campo do endereço. Digite o endereço. Aqui na string pode vir acento, mas em variáveis, eu não lembro se eu mencionei isso. Até dá para declarar, ó, colocar acento, cedilha, tio, crase, enfim, mas não é recomendado. Recomendado é não usar
caracteres especiais, acentos, cedilha, til, em variáveis, nome de classe, nome de atributos. Então, só dentro de string, que é texto, né? Aí você pode usar acentuação, mas em variável, classe, métodos, não coloque acentuação. E por fim, o último campo que eu vou pedir para a pessoa digitar, a professora Marli, é o responsável. Então digite o nome do responsável pelo estudante. Opa, beleza? Eu vou jogar na variável responsável. Pronto. Então tá aqui o programa e eu pedi para ele ler essas informações do teclado e guardar em variáveis. Só que agora a gente não aprendeu a usar orientação a objetos? Se a gente parar para pensar, poxa, nome, telefone, endereço, responsável, isso não é um estudante? Eu não estou falando de um estudante quando eu me refiro a essas propriedades? Então, a gente pode criar um objeto estudante. Lembra como é que faz para a gente instanciar um objeto no Java? New e o nome da classe. Eu instanciei o scanner, agora eu quero instanciar um objeto do tipo estudante. Beleza. Só que aí quando você usa o new, o Java está criando um espaço na memória para armazenar informações. E como é que eu chego nesse espaço na memória? Tem que guardar essa instância numa variável que eu falei, que é chamada de referência. Então vou ter que ter uma variável aqui, ó, var estudante é igual a new estudante. Aqui é o nome da variável, podia ser qualquer coisa. Beleza? E só para eu... mais adiante eu vou te mostrar como que funciona de uma maneira visual. Vou te mostrar uma imagem, tá, um diagrama, para te mostrar de uma maneira mais visual como é que funciona esse negócio de referência e objetos. Então daqui a pouquinho eu te mostro, talvez faça mais sentido depois que eu te mostrar essa figura. E aí beleza, instanciei o objeto. Lembra, esse objeto eu acabei de instanciar. Se ele é do tipo estudante, lá na classe eu defino tudo que um estudante tem. Nome, telefone, endereço e responsável. Mas eu acabei de instanciar, eu não preenchi nada das informações desse objeto. Como é que eu preencho essas informações? Estudante, que é a referência que aponta para o objeto de fato que está na memória, ponto, e aí eu acesso os atributos. Ó. Ponto nome é igual a, posso passar o nome aqui fixo, string, ou posso passar a variável nome, que já leu aqui o que a pessoa digitou na tela. Ou na verdade eu nem precisaria criar essa variável nome. Eu podia passar direto aqui, ó, estudante.nome igual a leitor.nextLine. Já lê a linha e já guarda direto na variável nome do estudante. Aí eu nem precisaria declarar essa variável aqui. Acho que fica até melhor. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar essas linhas, que a gente estava guardando as informações em variáveis. E agora todas as informações eu vou guardar no objeto de fato. Então, instanciei o objeto estudante. Aqui ele vai digitar, né, um texto e guardar no nome. Eu vou colocar esse system out aqui para vir antes, né? Para aparecer uma mensagem e a pessoa saber que ela tem que digitar. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, na sequência. Estudante.telefone é igual a leitor.nextLine. Então eu já leio e já guardo, em vez de guardar numa variável que está aqui solta no main, guardo num atributo da própria classe, do próprio objeto que eu acabei de instanciar. Então o código vai ficar até menor. Vou copiar esse system out e jogar para cá. E aí eu vou fazer a mesma coisa, dar um Ctrl+C, Ctrl+V para o endereço. Aqui é endereço e aqui é responsável. Então eu estou preenchendo, aí eu só vou substituir aqui esses system outs. O do endereço está aqui, vou apagar esses system outs. Pronto. Então o nosso código está assim. Eu dou um system out cadastro de estudantes, crio o leitor, crio o objeto estudante e digito. Informo para a pessoa, digite o nome. Leio do teclado, jogo no atributo nome. Leio do teclado, jogo no atributo telefone, endereço e responsável. Beleza? Ok. E aí na sequência, só para a gente ver se deu certo, vou fazer um system out. Estudante.nome. Eu quero ler e imprimir na tela o nome, o telefone, o endereço e o responsável. Eu vou imprimir a partir do objeto, vamos ver se está funcionando essa parte aqui de orientação a objetos e de ler do teclado e jogar em objetos. Só para a gente reforçar essa parte de orientação a objetos. Vou rodar o projeto, vamos ver o que vai acontecer. Apareceu aqui, cadastro de estudantes, digite o nome, Rodrigo. Digite o telefone, sei lá, 6199998888. Telefone fictício aqui. Endereço, rua XPTO. Enter. Responsável, sei lá, mãe do Rodrigo. Só inventando aqui.
E olha lá na sequência, ó, ele imprimiu certinho. Rodrigo, telefone, endereço, responsável. Então ele está guardando as informações do teclado dentro do objeto. Essa que é a ideia. Só que aí, perceba, desse jeito que eu fiz aqui, eu cadastrei apenas um único estudante. Só que aí que tá. A professora ela quer cadastrar 2, 5, 10, 50, um número que ela quiser. Então, na verdade, todo esse trecho de código aqui, todo esse trecho que eu selecionei, ó, criar um objeto, ler do teclado e guardar as informações dentro do objeto, eu tenho que repetir todo esse trecho aqui enquanto a professora, usuária do sistema, quiser continuar cadastrando informações. Então, opa, eu quero repetir, vou precisar de um loop aqui. Então, todo esse código eu vou deixar dentro de um loop. A gente pode usar aquele while que eu tinha mostrado para vocês. Então, todo esse código eu vou colocar dentro de um while. Vou declarar aqui o while. Lembra como é que é a sintaxe aqui do while? While, abre e fecha parênteses, abre chave, é um bloco. Todo esse código aqui. Vou apagar o systemout, não precisa mais, era só para checar se estava sendo preenchido. E aqui eu fecho as chaves. Então todo esse código fica dentro do while. Só que lembra, nos parênteses do while eu tenho que passar alguma coisa que seja booleano. Para ele saber, enquanto isso daqui é verdadeiro, ele repete, né? Até quando que ele tem que fazer. E vamos usar aquela mesma abordagem. Eu vou perguntar para a pessoa se ela quer continuar cadastrando. Então, antes do while, eu vou criar uma variável int, opção igual a 1. While opção for igual a 1, enquanto a opção digitada for 1, pergunta, cria os objetos. E aí no final, depois que eu li tudo, ainda dentro do while, eu vou perguntar para a pessoa, quer continuar cadastrando? Então vou dar um systemout, deseja cadastrar outro, interrogação, digite 1 para sim ou 0 para não. Então, se a pessoa digitar, e aí eu tenho que ler e substituir a minha variável opção. Opção é igual a leitor.nextInt. Leia o próximo int que a pessoa digitar. E aí lembra como é que funciona o while. Acabou a última linha aqui do loop, ele não encerra e vem aqui para baixo. Ele volta para a linha do while, vê se essa condição ainda está dando verdadeiro. Então vai depender do que a pessoa digitou ali na variável opção. Se ela digitou 1, 1 é igual a 1, vai dar true, ele vai entrar. Se ela digitou 0, 0 é igual a 1, não, vai dar false, aí ele cai fora do loop. Então eu fico perguntando e entrando no loop enquanto for verdadeiro. Só que mesmo assim, aqui a gente só fez um loop para perguntar, quer continuar, quer continuar, quer continuar? Só que se você reparar, o que eu estou fazendo? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui esse zoom, acho que está muito exagerado. Beleza, acho que ainda dá para ler tranquilo aí. Ok? Toda vez que ele entra no while, eu crio uma variável estudante, ó, new estudante, crio um novo objeto na memória e essa variável estudante aponta, lembra que ela é um ponteiro, uma referência para esse novo objeto. E aí eu sobrescrevo as informações, né? Quer dizer, não sobrescrevo, eu preencho as informações desse novo objeto estudante. Mas e o anterior? O que eu preenchi no loop anterior, antes? Então toda vez que ele entra no loop, ele cria um novo objeto. E o anterior? Eu não guardei esse objeto em nenhum lugar. Então ele não está guardando os dados dos estudantes, ele sempre está guardando só o do último. E não é isso que eu quero. Eu quero guardar, eu quero ler essas informações, guardar no objeto e esse objeto eu quero guardar em algum lugar. E aí eu vou entrar no loop de novo, vou criar um novo objeto, vou preencher as informações e no final eu guardo esse novo objeto em outro lugar. Porque aí sim, eu estou guardando cada um desses objetos que eu estou instanciando a cada iteração do meu loop. Aí é que entra esse tal de array. Eu preciso de um conjunto de objetos estudante, uma lista, uma coleção. E uma forma de representar isso é usando esse tal de array. Como que funciona essa ideia de array? Então, antes do loop, pode ser antes ou depois de declarar essa variável da opção. Vou colocar antes aqui. Opa! Eu preciso declarar uma nova variável aqui, ó, var. Vou chamar essa variável de estudantes, no plural, só para dizer que ela vai guardar os meus estudantes. Só que aí é que tá. Como é que eu crio, né? Eu não posso vir aqui fazer um new estudante. Senão essa variável eu estou guardando um objeto estudante, um objeto estudante. Mas eu não quero que seja um objeto estudante. Eu quero que seja um conjunto de objetos estudante, um tal do array. Como é que eu falo para o Java que essa variável não é um estudante, e sim um array, um conjunto de estudantes? Bem simples.
Aqui na hora de dar new, ó, ao invés de passar os parênteses, a gente vai passar um abre e fecha colchetes. Então esse colchetes é para dizer para o Java, ó Java, não é um estudante, é um array de estudante. E já eu vou te explicar o que é esse array. Tá dando erro de compilação, aqui nos colchetes tem uma coisa interessante do array. O array ele é um conjunto de objetos. Pode ser objeto estudante, turma, string, pode ser tipo primitivo, não importa, ele é um conjunto. Só que esse conjunto ele tem um número de elementos, um tamanho. Então eu tenho que dizer aqui, ó, dentro dos colchetes, qual que é o tamanho desse array. Quantos elementos eu quero colocar aí dentro desse array. E a gente pode colocar qualquer número aqui, 1, 2, 50, 1000, a gente que escolhe. Vou colocar, por exemplo, 20. E aqui é só o tamanho máximo, é a capacidade. Não significa que eu tenho que guardar 20 objetos dentro desse conjunto. Eu estou dizendo, olha, é um array, é um conjunto que cabe até 20 elementos. Mas pode ser que ele não tenha nenhum, pode ser que tenha 1, 5, 10 ou os 20 esteja cheio. Não é obrigatório preencher todos. Beleza? Então, vou criar com 20, acho pouco provável que a professora cadastre mais do que 20, ou podia até ser melhor. Eu poderia criar aqui uma variável, ó, var quantidade é igual a leitor nextInt, e eu pergunto para o usuário, quantos estudantes você quer cadastrar? E aí eu guardo numa variável do tipo inteiro, e aí eu uso essa variável na hora de instanciar o array. Então, aí eu não fico chutando o número aqui, quanto que eu coloco aqui? 10? E se ela quiser cadastrar mais do que 10? Vou colocar 20. E se ela quiser cadastrar mais do que 20? Vou colocar 50 aqui. Acho pouco provável que ela cadastre 50 de uma vez. Ou se você não quiser ficar chutando, pergunta para o usuário. Cria uma variável, faz a leitura com o scanner e joga aqui essa variável. Talvez seja mais fácil. Vamos fazer isso? Vou fazer aqui, ó, var. Vou chamar essa variável de qtd estudantes. É igual a leitor.nextInt. Ponto e vírgula, e aqui em vez de passar um número, eu passo a variável qtd estudantes. Só que aí, antes aqui de criar essa variável, eu vou dar um systemout só para informar, né, para a pessoa. Digite o número de estudantes para cadastrar, por exemplo. E aí eu joguei aqui nessa variável qtd estudantes. Beleza? Inclusive o meu loop agora, ó, eu posso mudar aqui, né? Eu nem preciso perguntar para a pessoa se ela quer continuar ou não. Eu vou perguntando de acordo com o número de estudantes que ela digitou. Então ela digitou 10, o meu loop tem que rodar, o meu while tem que ser enquanto não chegou no 10. Então eu posso fazer o seguinte, eu preciso saber quantos estudantes que eu já cadastrei, né? Eu posso criar uma variável, em vez de ser uma variável opção, eu posso chamar aqui de qtd cadastrados. É igual a 0, começa com 0. E o meu while é, enquanto qtd cadastrados for diferente de qtd estudantes, que é quantos ela quer cadastrar, ele entra no loop. Só que aí no final, eu não vou pedir para ela digitar. Eu tenho que pegar essa variável qtd cadastrados e incrementar em 1. Lembra como é que faz para incrementar em 1? Só usar o mais no final. Ele pega o valor atual e incrementa em 1. Então começa com 0, depois que terminou de cadastrar o primeiro, ele incrementa, vai para 1. Aí ele vai olhar, 1 é diferente da quantidade que ela digitou? Se for diferente, ele entra no loop até que essa variável qtd cadastrado seja igual ao número que a pessoa digitou. Beleza? Tá, aqui eu só fiz o controle e o array, ó, eu criei essa variável que é esse tal de array, mas eu não usei essa variável array. A gente tem que usar essa variável array para guardar esse objeto que eu estou criando dentro do loop. Então aqui dentro do loop while, eu instanciei o objeto estudante, perguntei para o usuário as informações, guardei dentro do objeto, incrementei aqui o qtd, só que antes de encerrar o loop, eu preciso guardar esse objeto estudante dentro do meu array. Como que eu faço para guardar um objeto dentro do array? Você coloca aqui o nome da variável estudantes, que é o array, e esses colchetes, ele serve para a gente dizer qual que é a posição no array que eu quero guardar o elemento. Então um array ele funciona como se fosse um conjunto onde cada elemento tem uma posição. Inclusive, deixa eu voltar para os slides, eu fiz uma analogia aqui. Pensa que o array é como se fosse um estacionamento. Então coloquei aqui uma foto do estacionamento. Então você tem ali as vagas, imagine que as vagas são numeradas.
Tem lá a vaga de número 0, número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é como se essas vagas fossem o meu array. E aí o carro ele tem que estacionar em uma dessas vagas. E como é que eu sei onde que está o carro? Tem um número que identifica. Então, eu posso falar, array, vai lá na primeira posição, ó, na vaga número 0, guarda esse objeto aqui. Vai lá na vaga número 1, agora guarda esse outro objeto. Me dá o elemento que está na vaga de número 7. Eu consigo guardar e recuperar elementos pela posição do elemento. Então é mais ou menos assim que funciona um array. Então voltando para o código, aqui então eu posso falar, ó, estudantes, abre e fecha colchetes, para dizer qual é a posição. Na posição 0, e aqui uma coisa interessante, na maioria das linguagens de programação, quando a gente trabalha com arrays e coleções, a primeira posição não é o número 1, é o número 0. Sempre começa pelo 0. Talvez em alguma linguagem seja diferente, mas no geral é sempre pelo 0. Então, estudantes na posição 0 é igual a variável estudante. Essa aqui é a ideia. Pega a variável estudante, que tem os dados que eu acabei de digitar, guarda na posição 0 do meu array. É como se eu estivesse pegando o objeto estudante e colocando ele na posição 0 aqui da vaga do estacionamento. Só que se eu deixar o código desse jeito, poxa, aí no próximo que eu cadastrar, o próximo objeto estudante, eu vou colocar de novo na posição 0. É como se o carro fosse atropelar o outro e sobrescrever, né? Então aqui não é na verdade na posição 0. Eu quero que o primeiro seja na posição 0, o próximo seja na posição 1, o próximo seja na posição 2 e aí vai. Posso usar essa variável QTD cadastrados. Ó. Em vez de passar uma posição fixa, eu passo a posição QTD cadastrados. E até esse mais, ó, eu jogo ele para a linha de baixo aqui. Ó. Ele não começa com 0? A gente não declarou essa variável aqui, ou antes do loop valendo 0? Então o primeiro estudante vai para a posição 0, na próxima linha ele incrementa essa variável para 1. O próximo estudante vai para a posição 1, o QTD agora aumentou para 2. Então posso usar essa própria variável que controla qual é o índice, né, chamado de índice, a posição do elemento no array. Então dessa forma eu guardo informações dentro de um array. Beleza? Vamos testar? Vamos ver se vai funcionar? Vou rodar o projeto. Run. Beleza? Cadastro de estudantes. Agora, ó, eu pedi para a pessoa digitar. Digite o número de estudantes. Vou digitar aqui, por exemplo, 3. Beleza. Digite o nome do estudante, digite o telefone. Ele pulou aqui. Deu algum problema no código, ele fez um pulo aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou parar o projeto clicando no quadradinho vermelho aqui à esquerda, ó, da aba Run, só para forçar a parada do programa. Vamos dar uma analisada aqui, o que aconteceu. Foi bem aqui, né? Eu pedi para ele digitar a quantidade de estudantes, next int, guardei na variável QTD estudantes, beleza, criei o array, criei a quantidade começando com 0, fiz aqui a condição do while, instanciei o estudante, pedi para ele ler o nome, só que aí ele meio que pulou, ele nem esperou eu digitar e já pediu para eu digitar o telefone. Isso acontece por causa do scanner, do leitor, que não tinha acontecido até então por causa do código que a gente tinha que não tinha sido parecido com esse. Quando a gente trabalha com scanner, o ideal é sempre a gente ler as informações, não usar esse next int, next double. O ideal é sempre a gente usar o next line. Sempre leia como chamando o next line. Só que o problema é que o next line ele devolve a informação como string. Perceba que até o Java colocou aqui, ó, agora essa variável QTD, ó, ela é string. Se você não chamou o next int, ela não é mais um inteiro, ela é um string, um texto. E aí aqui na hora de dar new no array já dá erro, porque nos colchetes do array, quando a gente vai instanciar, tem que passar um número inteiro com o tamanho do array. Não pode ser uma string. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar para o Java, você vai ler como string, mas força uma conversão para inteiro. Então não se preocupa com esse código, depois eu explico ele com calma. Então aqui, ó, var QTD estudantes é igual a... Como é que eu falo para o Java para pegar essa instrução aqui, ó, leitor nextLine, que é string, e transforme no inteiro? Eu sei que você vai ler como string, mas pega essa string e converte para número. É só a gente colocar o seguinte código aqui, ó, integer, com a letra I maiúsculo, ponto, parseInt, abre parênteses e passa dentro dos parênteses do parseInt o leitor.nextLine, abre e fecha parênteses. Então esse é um código para
Eu li um texto, mas eu transformei esse texto num inteiro. É só uma classe aqui do Java, ó, integer, tem o i maiúsculo, é uma classe, eu estou acessando aqui um método chamado parseInt. Depois eu explico com calma como é que funciona isso. Beleza? Então sempre leia como string e faça a conversão, caso não seja texto o que você quer. Vamos rodar de novo o projeto. Vamos ver o que vai acontecer. Digite o número de estudantes, 3. Agora eu vou ler como string e converter para inteiro. Ó, agora ele pediu o nome e não mais deu aquele erro, porque ele sempre está tratando como texto. Digite o nome, Rodrigo. Digite o telefone, vou colocar, sei lá, 1. Digite o endereço, rua 1. Digite o responsável, sei lá, pai 1. E aí ele entrou de novo no loop. Ele viu que era um 3, né? Agora está no segundo. O segundo é, sei lá, Ana. Telefone 2. Rua 2. Sei lá, mãe 2. E pediu o terceiro, nome, sei lá, Raquel. Telefone 3, rua 3, pai 3. E acabou. Então deu certo. Ele ficou no loop de acordo com o número de vezes que eu digitei. E a princípio ele guardou os meus estudantes, os objetos que eu crio a cada iteração do loop dentro do meu array. Só que aí acabou o loop e daqui para baixo está comentado, né? Eu não fiz mais nada no programa. Poxa, depois que acabou o loop, eu poderia... Como é que eu faço então agora? Agora que eu tenho esse array com as posições preenchidas, como é que eu faço para exibir as informações de cada objeto que está ali em cada posição? Então agora a gente vai ter que percorrer um array. Eu vou ter que fazer um loop também, só que agora eu vou te mostrar um outro loop. Eu tinha te mostrado o loop while e eu tinha comentado que existe um outro loop que é o loop for. Porque agora eu não quero fazer algo, enquanto isso, faça isso. Agora eu quero fazer um loop, mas não é tipo, enquanto tem alguma coisa verdadeira, faça isso. Agora o meu loop é a estratégia diferente. Meu loop é percorra todos os elementos do array. Vai do início ao fim. Então não é enquanto alguma coisa, é vai do início ao fim. Aí é que entra o loop for. Ele é mais indicado nessa situação. Como é que funciona o for? For, tem a palavrinha reservada for, bem parecido com while ou com if. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Ele é um bloco também. Só que aqui no for, nos parênteses, a gente não passa um booleano. A gente passa qual é o início e o fim, o que ele vai percorrer. Para cada, o for é como se fosse para cada. Para cada elemento, faça algo. E aqui dentro dos parênteses do for, eu tenho que passar qual é a condição, o que ele vai varrer, o que ele vai percorrer. Então, como que funciona aqui a sintaxe do for? Aqui a gente faz o seguinte, ó. For, eu quero percorrer o meu array. Ele é um array de que tipo de classe? Não é estudante? Então aqui eu coloco estudante. Para cada objeto do tipo estudante, espaço, vou dar um nome para uma variável aqui, é como se eu estivesse declarando uma variável. Vou chamar de e, podia ser qualquer nome aqui, espaço, 2 pontos, cadê o array que você quer percorrer? O array que é de estudante, não é a minha variável estudantes? Pronto, é assim que funciona a sintaxe do for. Java, para cada objeto estudante, que eu vou chamar aqui dentro do loop de 2 pontos, que está dentro da minha variável estudantes, e ela tem que ser um array de estudante. E aqui dentro do for, o que eu faço? Eu quero imprimir as informações. System out, nome, 2 pontos, e aí eu vou concatenar. Como é que eu pego o nome do estudante? Essa variável e. Ela é o estudante que o loop está percorrendo no momento. Na primeira vez, o e está apontando para o primeiro elemento do array. Na próxima iteração, ele vai ver, tem um próximo elemento? Tem. Então agora a variável e você aponta para o segundo elemento. Aí ele entra e executa todo o bloco do for. Ele vai olhar, tem um próximo elemento? Tem o terceiro. Variável e, agora você aponta para o terceiro. Então essa variável aqui ela vai sozinha apontando para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, do primeiro ao último elemento. É assim que funciona. E essa variável e não é do tipo estudante? Então eu posso colocar aqui, para concatenar, e ponto, se é um estudante, tem um atributo nome, tem um atributo telefone, endereço e responsável. Vou duplicar essa linha, nome, telefone, endereço e responsável. Telefone, endereço, responsável. Aí aqui eu tenho que trocar, né? e.responsável, e.endereço, e.telefone. Beleza?
Então é assim que a gente faz um for, um loop que percorre todos os elementos de um array, do primeiro ao último. Então o for ele tem essa ideia, né? Eu quero percorrer um array, percorrer uma lista, eu quero ir do início ao fim. Diferente do while. O while é mais para, enquanto algo for verdadeiro, faça isso. Tem uma condição de parada. Aqui não, eu quero, pega o primeiro até o último, vai um por um. É o for que a gente usa, beleza? Embora eu pudesse usar o while aqui também, tem como fazer com o while aqui também, e da mesma forma que esse while aqui daria para fazer com o for também, mas o mais fácil de entender é essa abordagem aqui, o while nessa situação, for quando eu quero percorrer um array, por exemplo. Agora sim, vamos ver se depois que eu guardei todos esses elementos, se eu percorrer esse meu array, se esses elementos estão lá armazenados. Vamos rodar e agora é a hora da verdade. Opa, cliquei no play, run. Vamos lá. Vou colocar 2 estudantes, só para ir mais rápido aqui. Primeiro é o Rodrigo, telefone, sei lá, 001, endereço rua 123, é o responsável, pai do Rodrigo. Nome do próximo estudante, Maria Silva, telefone 002, endereço rua 456, mãe da Maria. E acabou, e ó, ele fez o system outs aqui, ó. Esse foi o último que eu digitei, e aí agora ele entrou no loop do for. Então ele preencheu aqui, ó, nome. Primeiro nome é Rodrigo, telefone 001, endereço, responsável. Próximo, Maria, 002, endereço, responsável. Então eu consegui guardar informações dentro de um array, percorrer cada um dos elementos que está guardado dentro do array. Então percebe a ideia do array? Sempre que a gente precisar guardar mais de um elemento, seja objeto, seja número, int, primitivo do Java, string, a ideia não é declarar uma variável para cada informação, senão o nosso código ia ficar com milhões de variáveis. Precisa guardar um conjunto de informações? Use um array. Como que eu declaro um array? O array, aqui, ó, tá aqui na minha linha 11, ó. Deixa eu até dar uns enters para destacar, ó, e aumentar a fonte agora. Ó. New, o nome da classe, que esse seu array você quer representar. Pode ser estudante, pode ser turma, pode ser string, pode ser int. É o tipo de elemento que você quer guardar nesse array. E aí, para dizer que não é um elemento e sim um array, tem um abre e fecha colchetes. Passou esses colchetes, o Java sabe que, opa, não é um estudante que você está criando, é um array de estudantes. E a regra do Java, toda vez que você dá new num array, dentro dos colchetes, tem que passar um número inteiro com o tamanho desse array, quantos elementos você vai armazenar lá dentro. Pode ser um número fixo aqui, tipo 1, 2, 3, 50, ou pode ser uma variável que seja do tipo inteiro. No caso aqui eu li do teclado e eu te ensinei a fazer uma conversão, ler como texto e converter para inteiro usando esse tal de integer parseInt. Beleza? E aí, para entrar no array, né, guardar os elementos dentro de um array, nome da variável do array, abre e fecha colchetes e nos colchetes eu passo qual é o índice. Lembrando que começa com 0. Então, a posição 0, guarde esse objeto. Na posição 1, guarde esse outro objeto. É só você lembrar lá da analogia do estacionamento. Aqui é como se fosse o meu array de carros, de veículos. Na posição 0 tem um Fiat Uno. Na posição 1 tem, sei lá, um Chevrolet Celta. Na posição 2 tem um Fiat Argo. Na posição 3 tem, sei lá, uma Ferrari. Então, cada posição tem um número, um índice, começa pelo 0. E em cada posição tem o elemento. Aí qual é o elemento? Depende do tipo do array. Pode ser um objeto, pode ser uma string, um int, então é flexível. E eu consigo percorrer cada elemento que está dentro de um array usando esse loop for. Para cada objeto desse tipo, crie uma variável e aqui dentro do loop e percorra a minha variável estudantes, que é o meu array de estudante, que é o tipo que eu coloquei aqui no for. Se você passar um tipo que é diferente, ó, se eu passasse aqui turma, já daria erro. Ele fala, olha, você passou um array aqui, a variável estudantes, mas ele é um array de estudante. Você está dizendo que é turma aqui no for. Não é turma. Esse array é de estudante, então aqui no for tem que ser estudante o tipo. E essa variável aqui, ó, que fica no for, é uma variável que aponta para o primeiro elemento, depois vai para o segundo, vai para o terceiro e vai de um por um. E aqui dentro o for é um bloco, então eu coloco o que eu quero fazer com esse elemento. Qual é o elemento? Como é que eu acesso o elemento atual que eu estou percorrendo? Aí entra essa variável que eu chamei de E aqui, que você poderia usar outro nome de sua preferência. Beleza? Então,
essa é a ideia da gente usar um array. E agora, para a gente fechar, voltando para os slides, dando uma recapitulada nessa parte de objetos e tal, aquilo que eu tinha comentado, né? Eu vou mostrar uma representação gráfica do que seria esse negócio de objetos, memórias e do array também. Então, eu fiz um desenho aqui. Então, olha só. A memória do computador, onde os objetos são armazenados, isso é o próprio Java que gerencia. Inclusive, tem até um carinha chamado Garbage Collector, que depois eu vou gravar um vídeo ensinando o que é esse tal de Garbage Collector, como é que o Java gerencia a memória do computador, onde ele vai armazenar as informações. Mas, por enquanto, não se preocupe com isso. Mas toda vez que você faz um new, nome da classe, o que o Java faz? Ele vai lá na memória do computador, sozinho, ele faz isso por baixo dos panos, e ele cria um espaço para armazenar as informações. Só que ele precisa saber como é que vai ser esse espaço na memória. Vai ser um espaço pequeno, grande? Que informações eu vou guardar ali dentro? Então, por isso que na hora de fazer o new, a gente passa o nome da classe. O Java vai olhar para a classe para saber, é um new estudante. Então, na memória, eu vou abrir aqui um espaço para armazenar informações de acordo com a classe estudante. Então, é como se fosse isso daqui, ó. New estudante, new estudante. Ele criou dois objetos na memória do tipo estudante. Ele vai olhar para a classe. Se é um estudante, tem nome, tem telefone, tem endereço e tem responsável. Aí é como se ele estivesse deixando uns buraquinhos aqui para a gente preencher com as informações posteriormente. E aí aqui é a mesma coisa, new turma, instanciei dois objetos estudantes, dois objetos turma. Ele sabe que cada objeto tem uma forma distinta que ele vai guardar na memória. E ele se baseia na classe. Só que aí está. Como é que eu chego nesses objetos que estão na memória para preencher ali o nome e preencher aquele buraco ali do telefone? Aí entram as referências, que são as variáveis. Então, var estudante1 é igual a new estudante. Esse estudante1, essa variável, é uma referência que nada mais é do que um ponteiro que aponta e sabe chegar naquele objeto da memória. O estudante2 é uma referência que sabe chegar naquele outro objeto da memória que, por coincidência, é do tipo estudante. Mas cada referência aponta para um objeto diferente. As informações deles podem ser distintas, não é o mesmo objeto. A mesma coisa para a turma. Então, quando a gente acessa lá, faz um estudante1.nome igual a Rodrigo, estudante1.telefone igual a 1234, é como se a gente estivesse fazendo isso daqui, ó, preenchendo esses slots, esses espaços do objeto na memória. Então, perceba que a variável estudante1 ela não é o objeto. O objeto é o que está na memória. Aquela variável é só um ponteiro, uma referência para o objeto na memória. E lá no objeto na memória é que eu guardo as informações e o Java tem que saber qual que é a forma desse objeto, olhando para a classe para saber como que vai ser o espaço na memória onde ele vai armazenar. Beleza? Agora, no caso do array, tem uma pegadinha aqui. O array, ele funciona da seguinte maneira. O array não é dentro das posições dele que ficam os objetos. As posições do array, elas guardam referências para os objetos. Então, o array, na verdade, ele é um conjunto de referências, de ponteiros. Olha só que coisa meio doida. Então, aquela variável estudantes, ela aponta para um objeto na memória que é do tipo estudante? Não, array de estudante. Então, por isso que eu representei aqui, estudante abre e fecha colchetes. Estudante abre e fecha colchetes não é um objeto estudante. É um objeto array de estudantes. E o array, o que ele tem internamente? Ele tem os índices, as posições. Só que em cada posição não vai o objeto estudante lá dentro. Cada posição tem, na verdade, um ponteiro. É um ponteiro, uma referência para o objeto estudante, de fato, na memória. Então aqui eu poderia fazer assim. Estudantes, colchete 0 é igual a estudante 1. Eu estou falando Java. Pega a minha variável estudantes, que é um array, vai lá no índice 0 dela e guarde a minha variável estudante 1. Eu não estou guardando o objeto estudante lá dentro. Eu só estou falando, aponta para o mesmo objeto que a variável estudante 1 está apontando. Porque o objeto estudante é esse daqui. Eu tenho dois objetos estudantes na memória. Nas posições do array, eu guardo as referências para esses objetos. Então, na verdade, perceba que tudo são ponteiros, tudo são referências, né? E aí agora, no fundo aqui, o que isso significa? Significa que esse objeto estudante, eu tenho duas formas de chegar nele. Como é que eu leio esse nome aqui, Rodrigo da Silva? Como é que eu consigo imprimir isso na tela? System.out.println, como é que eu chego no nome desse objeto aqui? Tenho duas formas.
variável estudante2. Então eu posso colocar systemout.println estudante2.nome. Estudante2, para quem você aponta? Para esse objeto aqui, ó. Ponto nome, Rodrigo da Silva. Mas eu tenho outra forma também de chegar nesse objeto, pelo array. Eu posso colocar systemout.println estudantes, colchete 0, ponto nome. Estudantes não é um array? A posição 0 não aponta para um objeto? Esse objeto que ele está apontando não é um objeto do tipo estudante? O estudante não tem um nome? Então eu posso fazer essa navegação. Estudantes, colchete na posição, ponto nome, ponto e-mail. Então, na verdade, são duas formas de chegar no mesmo objeto na memória. Então, por baixo dos panos, é assim que funciona essa parte de memória em relação a objetos e as variáveis, as referências. E no caso do array, é assim que funciona. Então, na verdade, o array, a gente costuma falar, é um array de estudantes, é um array de turmas, é um array de strings. Mas não é. Na verdade, é um array de referências a estudantes. É um array de referências a objetos turma. Porque dentro do array não tem um objeto, tem apenas referências. Beleza? E as variáveis aqui também, ó. Estudante1 é uma variável que guarda o objeto? Não. É uma variável que aponta para o objeto que está lá na memória. O objeto está na memória. Você faz o new, nome da classe, o Java criou o objeto lá na memória. Só que ele está lá voando na memória. Como é que eu chego nesse objeto que está na memória? Aí vem uma referência que é declarada como uma variável. Mas a variável não é o objeto, é só uma referência. Beleza? Isso é importante de você saber. Beleza? E aí aqui, é claro, eu mostrei a ideia de arrays, como é que eu faço para criar um array, instanciar um array, dizer qual que é o tamanho do array, guardar elementos em posições do array, percorrer um array. Só para você entender, ter esse conhecimento de array. Mas, na prática, trabalhar com arrays para representar coleções é muito trabalhoso porque existem algumas limitações. Só que para não alongar muito esse vídeo, num próximo vídeo, não sei necessariamente se vai ser no próximo, eu vou explicar para vocês uma outra forma de representar coleções usando as collections do Java, list e tal. E elas já escondem, abstraem essa complexidade do array. Mas por baixo dos panos, ela pode utilizar um array, por isso que eu acho importante você saber como é que funciona essa ideia de array. Só que no próximo vídeo eu te mostro quais que são esses problemas do array e tal, e como é que veio essa solução das listas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, um abraço.